Olá, este é o Católico News. Vamos mergulhar em mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e matar a saudade. Fique comigo até o fim. Eu tenho uma raiva dessas pessoas que nasceram para atazanar a vida ali. Porque tem gente que parece que tem essa vocação. Eu tenho muito problema, mas meus problemas da infância, tanto que eu sofri. Oh, padre, se eu fosse contar para o senhor, dava um livro. Mas eu sofro desde pequenininho, porque eu tinha muita fraqueza, eu tinha problema nas pernas, eu tive um problema, uma infecção no intestino que levou anos e anos. E na escola eu não conseguia aprender, porque eu não tinha caderno, padre. Se eu vou contar para o senhor tanto que eu sofria. Meus colegas tinham caderno, eu não tinha, padre. A minha mãe costurava uns papel de pão assim, aí eu escrevia naquilo, padre. A minha letra era muito feia, padre, e uma professora não gostava de mim. Ela me perseguia, padre. Tinha um colega meu que era mais burro, mas ela estava protegendo eu. E eu não, eu sofria muito. E eu sofria. Vai ficar nessa lamúria até quando? Se não passarmos pela experiência da libertação que Jesus pode fazer, e pode fazer, porque Ele se apresenta a nós como pastor. É muito interessante, eu deixei aberta a minha Bíblia para ler para vocês, aquilo que São Pedro uniu, da cura interior com o pastoreio. Na primeira carta dele, capítulo 2, versículos 24 e 25, há um resumo das 3 leituras que nós estamos lendo nessa tarde. Jesus... Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Citando Isaías 53, versículo 25. Olha a ligação que ele faz. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Meus irmãos, essa experiência do pastoreio do Senhor em nossa vida, Pedro fez essa experiência, e por isso ele testemunha para nós. Ele vai basear a experiência de sermos ovelhas desse rebanho na experiência fundante: o Cristo morreu pelos meus pecados. Esse tem que ser o ponto de partida. Você teve trauma na infância? Você foi estuprado na infância? Você foi violentado na infância? Abusaram de você na infância? Humilharam você na infância? Muito bem, mas você não precisa sofrer. Mas padre, como eu não vou sofrer se isso aconteceu comigo? Não, meu irmão, você não precisa mais sofrer, não porque isso não aconteceu ou aconteceu com você. Você não precisa mais sofrer porque Cristo já sofreu por você e você está livre, não precisa. Este vídeo está sensacional. Por favor, nos ajude. Clique em curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Continuemos. Sofrer mais. O Cristo na cruz carregou sobre si as nossas enfermidades, inclusive aquelas que nos fizeram, aliás, inclusive não, especialmente aquelas, porque Jesus fala explicitamente: ai daqueles que fazem o mal para um dos meus pequeninos. Cuidado deles, porque eles têm um anjo no céu que está o tempo todo atento. Hoje nós precisamos retomar a nossa comunhão com os anjos, e especialmente com o anjo que cuida de nós, que cuidou de nós da nossa infância. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos cavucando cada vez aquele problema. E aí, que eu falei ontem à noite, para justificar, para tentar achar desculpas ou tentar achar um culpado, para continuar vivendo num pecado que com o tempo, e eu explico bem isso no Rezando a Vida, com o tempo o que aconteceu? A gente passou a gostar do pecado. Quantos que tiveram essa terrível experiência da violência sexual, até mesmo dentro da própria família, que é um problema que infelizmente se alastra mais do que a gente imagina. Aquilo que era uma violência, então você era criança, você tinha medo, a pessoa adulta usou e abusou de você, e disse para você que você não podia falar nada. Mas por que não falou? Porque quando a gente era criança, diziam para nós que criança não sabe nada. Ninguém dá valor à palavra de uma criança. Então eu tinha medo como criança. Como é que eu vou falar para minha mãe que o meu tio, que o meu primo, que alguém da minha família, com um vizinho,
abusou de mim, levantou meu vestido, passou a mão no meu corpo. E aí eu também não podia me confessar, porque eu tinha medo do padre. Já pensou eu contar um negócio desse para o padre? A ideia que a gente tinha de Deus, vejam bem como o encardido vai fazendo laço. Ele tem que mexer com toda a estrutura da nossa cabeça. Eu tenho que ficar quieto porque eu sou mais fraco. Aí alguém mais forte me obrigou. Seja uma violência sexual, seja me ensinou um roubo, me ensinou um vício, me ensinou a fumar, me ensinou a fazer qualquer coisa errada, qualquer pecado, qualquer vício. Não vamos pensar sempre nessa área sexual, embora essa é uma área que fira de fato, que deixa marcas profundas, até pelo que a gente já meditou hoje de manhã. Então, eu não posso enfrentar porque é um adulto. Eu não posso falar para minha mãe porque a minha mãe não vai acreditar. Se eu falar aquilo e aquele meu tio, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu primo, seja quem for, falar que é mentira, em quem que vão acreditar? Vão acreditar no mais velho. Eu sou criança, eu estou acostumado a ouvir que eu sou burro, eu estou acostumado que eu não sei nada, que criança tem que calar a boca, que o burro quando fala, o mais novo tem que baixar a orelha, que eu tenho que ficar quieto, que eu não sei nada. Quantas vezes eu escutei meu pai dizer que eu não sabia nada, minha mãe dizer que eu não sei nada, que eu só faço coisa errada, porque sempre está me comparando com o irmão mais velho, com o tio, com não sei quem, com o filho da vizinha. Aí eu tenho medo de contar isso para o padre. Por quê? Porque a ideia que eu tenho de Deus é de um Deus enorme, um Deus imenso, um Deus que está sempre pronto, sempre marcando meus pecados e pronto para me mandar para os quintos dos infernos na primeira oportunidade que tiver. Então eu morro de medo. E só de olhar para aquele padre eu já tenho medo, porque parece que o padre adivinha os pensamentos da gente. Quando a gente pega a mão do padre, ele olha para a gente, parece que ele já sabe que eu fiz aquele pecado. Então eu não conto para o padre. Aí eu não confesso aquele pecado, mas aí eu tenho que comungar, porque a mãe fica lá olhando. A mãe me levou na igreja. E por que você não comungou? Imagina que você vai contar para a mãe que você não comungou porque você pecou e não contou aquele pecado para o padre. Você vai lá e comunga em pecado. Olha o círculo vicioso. E aí vem um trauma relacionado à Eucaristia, porque a gente escutava dizer que quando uma pessoa comunga em pecado, a hóstia cola no céu da boca. Eu me lembro que a minha professora contou um caso de uma véia que foi comungar em pecado, que grudou, e aí tentaram arrancar aquela hóstia grudada no céu da boca, aquilo começou a sangrar, e eu já fui imaginando escorrendo tanto sangue assim na boca daquela velha, nas rugas, que ela, fazendo, nossa senhora. Meu maior medo, o dia que eu fui fazer a minha primeira comunhão, meu Deus, não gruda não, não gruda, tomara que não gruda, já pensou se grudasse, hein? A gente esticava aquela lingona pro pá, nem tremia. E o alívio. E a dúvida de saber se já tinha derretido. Olha, não podia pôr o dedo. Aí não podia encostar a língua no céu da boca, que vai que ainda estava o resto lá engrudado. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas lá, esperando. Tivesse um espeinho, né? Antigamente a gente tinha aqueles espeinhos que a gente carregava no bolso para pentear o cabelo, junto com o pente Flamengo, tinha, né? Aqueles espeinhos. Para olhar na língua. Já pensou se gruda? Imagina se gruda. Então você saiu daquela... A gente acreditava em tudo, criança acreditava em tudo. E aí você estava comungando em pecado. Quer dizer, na verdade não era nem pecado. Porque um abuso que fizeram com a criança, aquilo que ensinaram a gente a fazer quando a gente tinha 6, 7, 8 anos de idade, nem pecado era. Mas aquilo acabou se transformando numa fonte de pecado. Por quê? Como o mal não foi cortado, ora, normalmente, aquela pessoa que ensinou esse pecado, que ensinou esse erro, que ensinou esse vício, normalmente era uma pessoa da convivência. Normalmente já era uma pessoa adulta, portanto o problema dela continuava, e aí continuava, foi usando. Quantos casos que você descobre, quando a pessoa já tem 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, é que ela conta a verdade. Às vezes até depois que a pessoa já morreu. Não é incomum ser uma pessoa idosa que leva uma criança ao pecado, que abusa de uma criança. Então você entrou na adolescência, embora eu vou falar um pouco da adolescência, da juventude amanhã de manhã, mas aí você entrou para a adolescência e levou junto aquele problema. Só que aí, nós vamos reforçar essa ideia amanhã,
vem um problema mais sério, porque são as transformações do nosso corpo que reforçam esse comportamento. E com aquela ideia que a gente aprendeu, que a gente é errado, nós acabamos assimilando um comportamento que hoje, com 30, com 40, com 50, com 80 anos de idade, você é uma pessoa adulta, mas continua com aquela criança dentro de você. Aquela carência afetiva. E essa carência a gente tenta preencher, quem sabe no cigarro, quem sabe na bebida, quem sabe nos distúrbios sexuais, quem sabe numa vida afetiva. Quantas pessoas, quem sabe hoje, não conseguem ter uma vida afetiva equilibrada, porque está trazendo ainda o desequilíbrio da sua infância, da ovelhinha que foi quando tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade, dos brinquedinhos que foram tomados naquela idade, e que você não teve a coragem, repito, não podia falar para os pais, porque a nossa relação com os pais era distanciada, e também não adianta querer culpar os pais, porque se os seus pais tiverem esse tipo de atitude com você, imagina o que eles sofreram. Acontece que a gente só sente o problema quando está na gente. Sofreram muito mais ainda, com muito mais restrições, numa sociedade que era muito mais pobre, economicamente falando, uma pobreza muito grande, que talvez não tivesse nem aquilo que a gente já teve, e que as crianças de hoje já têm, e que as crianças daqui a 10, 20 anos terão em abundância. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e inscreva no canal. Até a próxima!